Y hoy quiero hablar eso aquí, gente, de amplificador y altavoz, que es la última etapa allá de nuestra cadena. Tá? Hablamos dessa etapa aqui de pré-amplificação. Hablamos da etapa de processo. Hablamos bastante de processo. Nas últimas classes hablamos de processo. Aprendimos a usar o equalizador, conhecemos esses filtros acá. Aprendimos um pouco de compressor. Vamos ter que meter a mão aí. Escuchamos um pouco que são efeitos. Então, de repente, nós já temos uma señal elétrica bastante boa. Já foi amplificada essa señal já foi processada, já foi equalizada, já é um compressor para estar dinâmica, já adicionamos efeitos, ou seja, temos uma señal bastante interessante. Seguindo essa cadena de áudio que eu estou propondo, que é uma cadena de áudio de sonorização, eu agora quero falar de uma etapa que é a etapa final. Porque, por exemplo, eu tenho acá uma señal de linha, ¿está bem? O que vou fazer com essa señal de linha? A proposta acá dessa cadena de áudio é amplificar essa cadena, essa señal elétrica. Tá vendo? Eu poderia, por exemplo, poderia agarrar essa señal processada e poderia gravar, poderia transmitir, ou que sei eu. Acá no caso eu vou sonorizar, eu vou fazer essa coisa da amplificação sonora. Quero amplificar essa onda sonora para que chegue muito mais gente. Então, o processo final da cadena, depois que eu tenho uma señal de linha, se acordar que nós tínhamos uma señal de mic, então você passou por uma etapa de pré-amplificação, era uma señal muito chica e ela cresceu um pouco e se transformou numa señal de linha. Essa señal de linha cá é a señal para processar, ok? Ah, eu posso processar antes de fazer a pré-amplificação? Não, isso não vai sonar bem. Ah, pode ser que suene, sim, mas isso não vai sonar bem. Eu primeiro tenho que fazer a pré-amplificação para depois ter uma señal de linha para processar señal de linha. Eu não processo señal de mic. A señal de mic é muito chica. Eu só processo sinal de linha. Tá vendo? E agora vou passar para um estágio de muito mais amplificação. Por isso acá se chama pré-amplificação. Acá eu tenho um estágio maior de amplificação. Acá eu vou agarrar uma señal que está mais ou menos chica e vou transformar essa señal numa señal muito grande. Para quê? Para alimentar esse transdutor aqui, gente. Vamos imaginar que o tal do parlante, altoparlante, verdade? O loudspeaker, o alto-falante que tanto conhecemos, é um transdutor também, verdade? Porque imaginar que nesse parlante vai entrar energia elétrica e ele vai transformar essa energia elétrica em energia acústica outra vez. Então, você olha que interessante, né? A cadena empieza com transdutor e termina com transdutor também, né? Você vê isso aí, verdade? Acá estamos vendo algumas fotos de alto-falante, de um parlante. Isso. Eu creio que acá você vê algo. E é uma bobina muito parecida com um micrófono dinâmico, gente. Entende? Esse altoparlante, ele é um transdutor muito parecido com um micrófono dinâmico. Você pode observar que tem acá você vê vendo, que seria mais ou menos a cápsula dinâmica, que é uma bobina elétrica com imã. Então, ele recebe a energia elétrica e ele vai criar a onda sonora através de vibração. Então, você tem um cono e esse cono vai vibrar, que sei eu, 20 vezes por segundo até 20.000 vezes por segundo, verdade? Acá eu creio que você vê bem, ¿no? Aí uma bobina e essa bobina, mira, aí, acá estão os imãs, acá você vê bem. Tem um imã e tem uma bobina. Essa bobina ela está parada quando não recebe energia e quando vou mandar energia ela trabalha e produz onda sonora. Então, viram que interessante isso, gente? Então, se eu tenho uma señal de linha, então o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que amplificar essa señal. Há um erro acá muito grande que a gente comete às vezes, que é
saltar essa etapa de amplificação. ¿Sabe por quê? Porque o amplificador é outra coisa que está oculta, gente. ¿Dónde está o amplificador? Hoy en día, la mayoría de las cajas ya son autoamplificadas. O sea, el amplificador está dentro de la caja y nosotros no vemos. Entonces, a veces, creemos que estamos agarrando una señal de la consola y estamos metiendo directo en la caja. Pero no es así. Vos está agarrando essa señal de la consola, é aquela señal que salimos e estamos enchufando onde? Estamos enchufando em um amplificador. Aí um amplificador aí. Se vou meter direto ao parlante, o que vai passar? Não há energia suficiente para esse parlante funcionar. Tá? Então, a vezes, o amplificador está externo, os mais antigos e os sistemas mais grandes. Esses sistemas de sonorização de show, por exemplo, os amplificadores são quase todos externos. E essa coisa de caja doméstica, monitor de estúdio, parlantes chico, esse parlante que temos aí na universidade, essas cajas são autoamplificadas já, gente. Há um amplificador que está aí adentro do parlante. Essa ideia de meter um amplificador dentro do parlante foi muito interessante porque é complicadíssima essa coisa da interação do amplificador e do parlante. Porque basicamente o amplificador ele é construído para esse parlante. Tá? Vamos imaginar que o amplificador é um aparato elétrico totalmente construído por um engenheiro elétrico. Eu creio que essa parte é a parte mais elétrica da história, é a parte mais física da história. Então, o amplificador, gente, ele foi construído de forma a ter muita potência, pouca velocidade, ou pouca velocidade e muita potência. Ou seja, vamos imaginar a frequência grave, 20 ciclos por segundo. Que seja, é relativamente lento, mas a onda é muito grande. Se acordar daquela fórmula para calcular comprimento de onda. Então, a onda é muito grande, a onda grave, mas é uma onda lenta. Então, existem amplificadores que são construídos de classe H, que são amplificadores específicos para amplificar graves, frequências baixas. Tá bem? E tem amplificadores que são construídos de classe AB, que são amplificadores que têm menos potência, mas são muito mais rápidos, que são amplificadores melhores para amplificar agudos. Tá bem? Pero hoje em dia, há uma classe nova de amplificador que são os amplificadores digital, que na verdade os amplificadores digital eles foram construídos em base aos amplificadores H, A e B. Pero hoje em dia é digital, então ele simula o circuito H e AB. O importante disso é entender que os amplificadores são específicos. Tá bem? Existe amplificador para amplificar parlante de drive, de compressão, parlante de bocinas assim, de agudos. Há amplificadores só para parlantes graves, que são parlantes que necessitam mais potência e menos velocidade. Que seja, existe uma classe de amplificador também que são amplificadores de guitarra, verdade? Que são amplificadores que são da classe... Tinha uma classe antigamente que era uma classe mediana, assim, entendeu? Que ele não é tão rápido, também tão forte. Às vezes eram hechos a lâmpadas, que é específico para guitarra. Isso por construção, gente. O amplificador ele é construído para isso, tá? Outra coisa que temos que saber do amplificador é que o amplificador ele tem um crossover. O que é esse crossover? É essa coisa que vai dividir a señal elétrica, tá? Deixa eu abrir o Pro Tools aqui. Então, o que passa? Eu vou agarrar essa señal elétrica de 20 Hz a 20 mHz e vou dividir-la usando o quê? Low Pass Filter e High Pass Filter. Então, se eu agarro acá um Low Pass Filter e quito todo o agudo da señal e só deixo a señal grave. E essa señal grave eu mando para o amplificador H, tá? E eu agarro um Low Pass Filter, quito todo o grave e deixo só a parte aguda. E essa parte aguda eu mando para o amplificador A e B. Tá bem? E amplifico separado. Para quê? Para ter mais potência. É muito difícil um parlante que seja muito eficiente nos graves e também seja muito eficiente para os agudos. Por isso, a configuração básica que a gente sempre vê, gente, é essa coisa aqui, ó. É sempre uma bocina, um drive de compressão para as frequências agudas e um parlante de cono a cartão, verdade? Para as frequências graves. Porque aí sim eu posso ter uma boa resposta. Porque é muito diferente, verdade? Imagínate 20 Hz, 20 mil Hz. Então, uma membrana tem que ser gruesa, pesada e forte, e a outra membrana tem que ser muito finita, muito liviana, para que você possa mover rapidamente, verdade?
e produzir buenos agudos. Ah, mas o que é um circuito de crossover? O circuito de crossover usam os filtros de equalização, high pass filter e low pass filter. Então, se eu agarro um low cut, um low pass filter e hago isso, quito todita a frequência de graves. Estão vendo isso aí, verdade? Quito todo o grave. Então, essa parte que sobra, que é a parte aguda, eu vou mandar para o amplificador AB. Aí eu pego e dobro essa señal e meto o low pass filter. E aí eu quito toda a frequência de agudo e mando para esse amplificador H. Então, eu sempre tenho um ponto de crossover. Por exemplo, qual que vai ser meu ponto de crossover? Vai ser 1K. Então, significa que esse corte do crossover ele vai estar em 1K. Então, abaixo de 1K, ele vai mandar lá para o parlante de 15 polegadas, parlante de 12 polegadas, verdade? Não sei exatamente quanto vai ter isso. E o outro vai ser ao revés. A ideia é que eles fiquem mais ou menos assim, verdade? Não dá para sobrepor um em cima do outro. Pero viram que ele vai aqui o grave, isso aqui vai para o amplificador de grave. E aí, de repente, ele desaparece. E aqui empieza a responder no outro parlante. E os dois parlantes juntos vão a responder de 20 Hz a 20 Hz. Isso aqui é uma técnica usando filtros de equalização. Eles são filtros conhecidos nossos, o tal do high pass filter e o low pass filter. Mas eu estou usando ele para fazer a função de crossover. Tá vendo? Para quê? Para amplificar separado. Para quê? Porque tem amplificadores específicos. Tem amplificador específico para grave e tem um amplificador específico para agudo. Ok? Entendeu essa coisa do crossover? Para que existe crossover? Todo mundo que se mete em sonorização vai chocar um dia com esse tal do crossover. E vai falar, ah, é necessário mesmo crossover? Se vou ter que entender muita potência, sim. Não dá para amplificar uma caja usando um parlante, um amplificador e ter muita potência. Não, tem que dividir señales e amplificar separado para ter muito mais potência. E outra coisa complicadíssima é essa coisa de fazer o circuito de amplificador e parlantes. Por quê? Porque tem uma história que não é só pela potência, gente. Tá? Não é só por potência. O que controla o circuito elétrico de parlantes e amplificador é isso aqui, ó, lei de Ohms. Isso aqui é matéria de escola também, que sei eu. Não sei se se acordam disso. Série, paralelo. Se acordam de resistência elétrica? Eu creio que em algum momento na vida de eu em física, eu estudaram nesse, o circuito elétrico. Aí tem aquela história do circuito em paralelo e o circuito em série. Tá? O paralelo é positivo, 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 positivo. O série é positivo, negativo, positivo, não sei. E tem duas fórmulas para calcular essa coisa. Pero hay una buena noticia, gente. Las empresas já solucionaram esse problema para a gente. Por isso as carros hoje em dia já vêm amplificadas, porque os amplificadores têm que ser específicos para cada parlante. E essa coisa de fazer sistemas de parlante, isso é coisa para a gente que conhece, qué sé yo. Hay mucha gente que hace sonido automotivo, ¿verdad? Que arma equipo en auto, que sabe muy bien dessa lei de Ohms. Por quê? Porque ele sabe ligar uma série de parlantes para um determinado amplificador. Depois eu vou deixar um vídeo que explica bem essa coisa da lei de Ohms. Se vocês querem aprofundar-se mais nesse conhecimento, se vão elaborar mais com sonorização, tem que saber isso. Tem que saber, eu uso um parlante só, estou bem. Ah, mas se eu uso dois parlantes, como que vai estar esse parlante? Vai estar em série ou vai estar em paralelo? Eu tenho que somar a potência ou eu tenho que diminuir a potência? É bastante interessante isso. Então, temos que saber também que há uma relação acá, de impedância e de potência. Que a coisa também não é aritmética. Ah, se eu tenho um parlante de 100 watts e eu vou pegar outro parlante também de 100 watts. Ah, então fácil, necessito um amplificador de 200 watts. Não é assim. Não é assim. Primeira coisa que tem que saber é em quantos ohms vai estar isso. Porque a resistência da bobina tem uma resistência.
Não é 0, é 8 ohms. Então, tem uma fórmula para calcular e tem esse fator de impedância, que é uma resistência que o circuito apresenta. Essa resistência serve para não deixar queimar o sistema. Tá vendo? Então, se o sistema funciona bem, há muita energia passando por aí, mas ele não queima, porque ele tem uma resistência ao circuito. E quanto menos resistência, mais potência. Ah, mas pode queimar. Então, há que saber controlar essa coisa da impedância. Isso é bastante complicado, essa coisa do ohm e da potência. Mas é fácil porque as cajas já vêm solucionado esse problema. Vamos imaginar aquele parlante allá que temos no... Em seguida vamos ter que conectar outra vez. Imaginar aquele parlante que temos allá na classe, que é um Yamaha. Ele tem um parlante e tem um drive arriba, uma bocina. Ok? Então tem 2 transdutores. Ah, ele tem 2 amplificadores dentro? Sim, tem 2 amplificadores. Provavelmente um amplificador digital é AT e outro amplificador digital é A e B. Então ele amplifica separadamente os 2 transdutores. Ah, será que ele tem crossover? Sim. Não sei se eu mostrei uma vez uma calcomania azul. Aquela calcomania mostra exatamente em que frequência está o crossover. Tá? Não é tão necessário saber que em frequência está o crossover, mas é interessante saber que a amplificação não é uma amplificação única, é uma amplificação é bi-amplificado. São 2 amplificadores, um amplificador para cada coisa. Tá? Eu não sei em quantos ohms também está aquela caja, mas eu acho que o parlante é 8 ohms e eu acho que o drive de compressão é 16 ohms. Ou seja, o drive tem mais resistência para não queimar. E o parlante que é mais grande e mais grosso, ele pode receber mais energia e ele não vai ter tanto problema de queimar. E outra coisa, gente, que eu quero falar é da energia elétrica. De toda a cadena de áudio, a coisa que mais consome energia são os amplificadores. Tá? A gente está trabalhando com sistemas chicos, é uma consola, um parlante, uma coisa. Então, se isso, que se eu, com 10 amperes, com 15 amperes, é suficiente. Pode agarrar qualquer parlante desse, enchufar nesses enchufe convencional que temos em casa, que suporta, que se eu, aí enchufe até que suportam 20 amperes. Então, você vai ser tranquilo. Pero, vamos armar um show grande. Aí a coisa já complica. Porque se juntar 4, 5, 6 amplificadores, aí vou já necessitar muitíssima energia. Que seja um show grande aí de Jockey Club, verdade? Esses viejos shows que não sei se vão existir, mas isso se usava muita energia, gente. Muita energia. O concerto acá do Iron Maiden, a quantidade de energia que se usou, assim, eu creio que dá para alimentar a Assunção por lo menos por 2 dias. Entendeu? E o que consome tanta energia? Ela a guitarra? Não, a guitarra não consome nada. Ela consola, não. O que consome são os amplificadores. Esses amplificadores. Esse pré-amplificador aqui não. Esse não consome nada. Esse é energia tica, é coisa tica. Esse amplificador aqui se consome muita energia. Tá? E aí, para que toda essa amplificação? Para amplificar esse transdutor aqui, gente. Tá? E a gente precisa saber que esse amplificador, que esse transdutor, ele necessita energia. Essa energia é potência, está em watts. É quantos watts? Não sei se já escutaram essa medida watts. Então, um amplificador tem 50 watts para um parlante de 50 watts, né? Não sei, uma guitarra, às vezes, tem 40 watts, né? Um amplificador de guitarra. Essa caja aí da universidade, creio que tem 800 watts. Uma caja de sistema de sonido profissional chega a 10.000 watts, não sei, uma caja. Uma caja. E aí vou meter 16 carros num sistema, então tem 160.000 watts. Não sei. Nós não nos preocupamos muito em calcular esses números, isso é mais coisa de engenheiro. Os músicos querem saber que suene bem, verdade? Tem que sonar bem, mas são termos técnicos interessantes também. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Eu quero demonstrar isso também. Vou ter que demonstrar em classe prática isso. É bastante sencillo a história do amplificador para o parlante, tá? Mas a gente tem que entender também que o transdutor, a qualidade do transdutor também é definitivo para o sonido. Ou seja, existem milhões de parlantes, milhões de marcas e modelos, e quer dizer, todos são redondos, basicamente, verdade? Pero eles, a vezes, são pequenos para generar frequências pequenas, médias, e eles têm até 18 polegadas. Aí um até de 21 polegadas, que são não mais grandes assim, tá? Mas, basicamente, para graves, se usa 15 polegadas, para médios, se usa 12 polegadas,
y para frecuencias media aguda, los Twitter, los drivers tienen unos de 2 polegadas que son los más grandes y tem até de 0,75 polegadas que são bastante chiquitos já. Ah, para que diferença de tamanho? É por el rango de frequência, verdade? Dependendo do rango de frequência, ele vai ter um determinado tamanho. dB/SPL. Esse dB/SPL, o SPL é Sound Pressure Level, é o nível de pressão sonora, que é a pressão sonora no aire. Ou seja, quanto mais pessoas, mais pressão eu necessito, entender? Porque as pessoas também absorvem essa pressão e atar nessa pressão. Então, por exemplo, toda a caja de sonido, ela vai te dar esse valor aqui, ó, dB/SPL. Então, vou imaginar que uma caja que tem tantos dB/SPL, ela pode sonorizar uma área quadrada com tantas pessoas, entendeu? Por exemplo, qué sé yo creo que nuestra caja ya da universidad es, ¿cuánto que es? 140, 130, 130 dB por aí, né? de BSPL, de pressão sonora. Então, a gente pode imaginar que essa caja, que sé yo, vou poder sonorizar 100 pessoas, entendeu? Num espaço X de metros quadrados também, né? Então, essa medida que eu vou querer saber é isso aqui, ó, dB/SPL. Para saber mais ou menos qual é a pressão sonora necessária. Vou chegar um boliche e música muito forte é capaz que está 120 dB, entendeu? Um show ar livre, eles conseguem chegar, que seja, a 110 dB. Imagina que 90 dB, 100 dB já é música forte, já, né? Mas tem uma relação também com o espaço. Claro, um espaço menor é mais fácil sonorizar, verdade? Um espaço mais grande, por mais que não tenha gente, tem que sonorizar, verdade? E entender também, gente, que caja tem ângulo de cobertura. Ou seja, ela apresenta, por exemplo, se eu te digo que essa caja ela é suficiente para sonorizar 70 graus, vamos imaginar que 90 é esse. Então, é 70, é um pouco menos, tá? Então, a caja vai pegar essa angulação. Vamos imaginar um ângulo assim, e a caja vai pegar 70 graus de frequência plana. Porque as frequências graves, elas são omnidirecionais. Então, de repente, eu vou entrar atrás do parlante e escute a frequência grave também, porque a frequência grave é omnidirecional. Mas as frequências agudas eu vou não escutar. Então, é muito importante isso. O ângulo da caja é hacia adelante. Adelante da caja é onde nós temos sonido plano de 20 Hz a 20 mil. Ah, mas eu escuto atrás da caja. Sim, mas daí já não é plano. Já é muito mais grave e menos agudo. Então, vamos imaginar que aqui eu ponho uma caixa porque tem público. Ah, mas atrás também há gente. Então, eu tenho que pôr na caixa atrás também, entendeu? Ah, vai haver gente acá e vai haver gente ali também. Então, se eu tenho um parlante acá, 70 graus, e aí eu ponho outro parlante ao lado com mais 70 graus. E aí eu posso sonorizar 140 graus. Tá vendo? Isso aqui é o ângulo de cobertura da caixa. Ah, mas eu escuto atrás. Se escuta, pero não é o mesmo sonido. Não é plano, não está no agudo, vai estar escutando outra referência. Então, olha que interessante essa cadena de áudio, gente. Entra a onda sonora cá, ok? Aí entra energia acústica aqui, vira energia elétrica, aqui temos um sistema balanceado, dá uma pré-amplificada, processa, amplifica outra vez, manda para o transdutor e o transdutor vai transformar em onda sonora outra vez.